Bem, amigo internauta, estamos aqui nessa manhã fazendo uma entrevista com o secretário de Ciência, Inovação e Tecnologia, Major José Reis. Major, suas considerações iniciais para a nossa entrevista e para o nosso amigo internauta. Lembrando aqui, Major, que tem dois portais que estão fazendo essa cobertura. O Jornal Gazeta Centro-Oeste e o portal Infobrasil Notícias. Suas considerações iniciais para a nossa entrevista. Jeová, primeiro eu quero agradecer o carinho que você sempre teve comigo, com a minha pessoa, com o meu trabalho, desde quando eu estava na comunicação e nós fomos parceiros de estúdio comentando política, debatendo política em alto nível. É interessante que se diga isso, porque debater política no nível que a grande maioria debate, no nível do senso comum, sem analisar dados, fatos e a história, é muito fácil. É o famoso achismo, o papo de boteco. Agora, analisar a política no nível que se analisa, no nível que nós sempre fizemos e tivemos esse cuidado, é difícil. Então, para mim, é um motivo de grande satisfação. Cumprimento a todos, internautas e todos os seguidores do seu programa que estão acompanhando essa entrevista e só tenho a agradecer por você estar aqui querendo escutar o que eu penso, né, sobre política, sobre a secretaria. Muito obrigado por esse carinho. Major, vamos à nossa entrevista. Vamos começar primeiro. O senhor filiou recentemente ao MDB, a convite do ex-prefeito Jânio da Rua. O projeto inicial não era o senhor ser candidato a vereador, ser ir para o crivo da urna, passar pelo teste eleitoral? Ô Jeová, é o seguinte, há muito tempo que o ex-prefeito Jânio da Rua, meu amigo, meu mentor, a pessoa responsável por eu ingressar no meio político, vem insistindo comigo para que eu me candidate a vereador. E eu sempre falei para ele, o que brilha aos meus olhos é ser gestor, é resolver problemas. A vida toda, como policial militar e como professor, eu fui coordenador de cursos, coordenador de faculdades, fui comandante de unidades. Então eu sempre me acostumei a resolver problemas. E é isso que brilha os meus olhos. Nunca tive essa vontade de ser candidato. Admiro quem expõe o seu nome às urnas. A minha mãe foi candidata em Trindade pelo PT e teve 130 votos. O dia que a minha mãe não foi eleita, eu falei, se a minha mãe, que era gigante, Trindade não acreditou nela, quem sou eu para que eu possa colocar meu nome em Trindade e referendá-lo para isso? Então, eu vim para um projeto maior. Eu estava morando, inclusive, fora de Trindade, já estava há 4 meses em Balneário Camboriú, estava me estabelecendo lá, recebi uma ligação do ex-prefeito Jânio, falou, olha, eu tenho um projeto para Trindade e você está nele. Eu falei, qual projeto o senhor tem? Ele falou, eu estou indo para o MDB, a convite do vice-governador, e eu quero montar um MDB forte, quero renovar o MDB, quero dar um gás para o MDB lá em Trindade, e eu preciso de você, eu quero que você filie ao MDB, e a filiação é daqui uma semana. Eu falei, ó, daqui uma semana eu não consigo, que eu estou até morando fora de Goiás. Ele falou, não, então daqui 10 dias eu vou marcar isso aí, você vem. Aí junto comigo veio o Roberto Badu, veio o Max, veio o Ricardo Lima, veio um monte de gente. Nós fizemos a filiação com a presença do vice-governador e o único motivo que eu vim para o MDB é porque o Jânio garantiu, chancelou que o MDB não vai ser um mero coadjuvante na política de Trindade, mas seria protagonista, inclusive com a indicação do vice para compor as próximas eleições agora. E a demonstração de que isso é verdade veio logo 30 dias depois que nós filiamos ao MDB. O Marden ofertou 2 secretarias ao MDB, mostrando que o que o Jânio falou era verdade. O MDB veio realmente para ser protagonista e não coadjuvante. E dentro dessas 2 secretarias eu tive a surpresa de ser indicado. Uma secretaria que tem muito a ver comigo, que é a ciência, que eu adoro. Inovação, eu sou um cara cheio de ideias. E a tecnologia, que hoje não tem para onde você correr. Ou você vem para ela pelo amor ou pela dor. Então, na verdade, o convite não foi para eu ser candidato a vereador e nem candidato a nada. Foi para eu compor os quadros do partido e ajudar o partido a crescer aqui em Trindade. Major, o senhor não se sente injustiçado pelo prefeito Marden, uma vez que o senhor foi companheiro de primeira hora e está entrando na última hora na administração? Olha, Jeová, é uma pergunta boa e muitas pessoas já me perguntaram isso. Eu aprendi com os meus pais a pegar o limão e fazer uma limonada. Eu tinha tudo para estar aqui na gestão como uma pessoa rancorosa. Simplesmente passar aqui um ano, não fazer nada e falar, eu vim para cá, não foi o Marden que me convidou, que a bem da verdade eu vim indicado pelo MDB. Eu não vim indicado pelo prefeito.
Mas o prefeito referendou a minha vinda. Poderia falar, não, esse aí não. Ele que manda na prefeitura. Mas ele falou, não, tudo bem, a indicação é essa, então vai vir. E eu disse para o Marden, na primeira reunião, falei até em tom de brincadeira, Marden, eu vou trabalhar esse 1 ano tanto que eu vou fazer você arrepender de não ter me trazido para a gestão desde o primeiro dia. Então eu entrei na gestão com o intuito de produzir muito em pouco tempo, e isso nós já estamos fazendo, daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas não existe essa mágoa. Eu acho que o homem público, e nós que somos homens públicos, se você for trabalhar com mágoa, você não vai a lugar nenhum. Tanto você vê aí as composições políticas são assim. Um dia adversário, outro dia parceiro, um dia adversário, outro dia parceiro. Adversário e parceiro é contexto. Não pode partir para o campo dessa palavra inimigo. Aí já adversário é uma coisa, inimigo é outra. Quando então, se traz para o campo pessoal. Aí a coisa não dá certo, né? Nós temos vários fatos aqui em Trindade que as pessoas se tornaram inimigas. E outros adversários. O exemplo é Jânio e o Dr. George. Ficaram 10 anos praticamente sem ter uma reunião. E ano passado se reuniram e conversaram como velhos amigos. Major, vou começar a alfinetar a administração. O senhor não acha que está faltando? O senhor entrou para a administração agora, mas a população está na bronca, porque a administração não está dando conta de tapar os buracos, não está dando conta de recolher o lixo, não está dando conta de cortar o mato. O senhor não acha que está faltando planejamento, gestão, direção, foco dessa atual gestão? Não vou falar do prefeito, não. Estou falando da prefeitura como um todo, porque a administração não é só o prefeito, tem um corpo de assessoria que está ali para poder auxiliá-lo, ajudá-lo, orientá-lo, aconselhar. Não está faltando esse foco, essa unidade, não está faltando maior empenho para resolver os problemas triviais que a Trindade tem. Recolha do lixo, tapa buraco, troca de lâmpadas, poda do mato. Jeová, eu não tenho procuração para falar em nome da gestão. Na verdade, eu tenho procuração para falar em nome da minha pasta. Quando eu fui nomeado mediante uma portaria, foi para responder pela pasta da Ciência, Tecnologia e Inovação. Mas eu não iria me furtar de te dar uma resposta mais consistente. Marden Júnior cometeu, sim, alguns erros, no primeiro e no segundo ano da gestão, porque foram 2 anos que não só o Marden, como todos os prefeitos do município do estado de Goiás, não tiveram condição de colocar um projeto em funcionamento. O Marden tinha um projeto para Trindade, de repente veio a pandemia que pegou o último ano do governo do Jânio, pegou 1 ano e meio, quase 2 anos do governo do Marden, e a primeira preocupação inicial dele foi salvar vidas. E nisso aí Trindade foi modelo para o estado de Goiás, junto com Aparecida, junto com outros municípios. Cada decreto gerava um desgaste muito grande, fecha supermercado, abre supermercado, faz rodízio, abre hospital de campanha, vacina, faz testagem, e nós conseguimos aqui em Trindade ter, vamos colocar, uma barreira sanitária muito bem feita. Então a primeira preocupação foi essa, salvar vidas. Então já começou a gestão 1 ano e meio de atraso. A partir desse 1 ano e meio, quando se começou a colocar um projeto de gestão em execução, alguns erros haviam sido cometidos. E ele consertou essa rota. Na infraestrutura foi um desses erros, que hoje é um dos gargalos que muita gente reclama. Houve um atraso nesse projeto da infraestrutura, que agora ele tem procurado corrigir, quando colocou à frente o Wesley Cabeção aqui na região central, o Jonathan lá na região leste, só que esse déficit ele não tem condição de ser corrigido em 1 ano. Então muita coisa já foi feita, o início desse projeto da Trindade bem iluminada, com as lâmpadas de LED, inclusive faz parte da minha pasta essa questão da iluminação de LED, que nós vamos intensificar mais ainda. Então muita coisa houve de equívocos, muito por causa desse atraso da pandemia e outro por causa de alguns erros de rota mesmo. Teve gente que chegou aqui em Trindade com a possibilidade de resolver os nossos problemas, é o caso de um engenheiro chamado Emiliano Mancuso, veio muito bem indicado pela Goinfra, chegou aqui, logo ele desistiu. Porque as melhores guerras são os soldados mais bravos. Quando ele chegou, ele falou, não, eu não vou mexer com isso não. Está muito difícil. Todo mundo quer as coisas fáceis. Por isso eu admiro o Wesley e o Jonathan que estão comprando essa briga, esse desgaste. E penso eu, que isso aí até agora, o final do ano, até a campanha, muita coisa vai ser entregue ainda. Major, vamos falar sobre o cenário político em Trindade, né? O Marden vai seguramente para a reeleição. Como é que o senhor analisa o cenário com
Dr. George, deputada Flávia Moraes, Ricardo Fortunato, doutor Antônio, esses principais adversários que toda vez que se toca em política, os nomes são colocados sobre a mesa. O senhor acha que o Marden vai ter uma reeleição tranquila, vai voar em céu de brigadeiro ou ele vai enfrentar uma parada dura nas próximas eleições? O Jeová, ao contrário de muita gente que tenta colocar o prefeito dentro de uma bolha, dizer para ele que ele já está eleito, que a aceitação dele passa de 60%, que está tudo tranquilo, que pode haver inclusive uma coalizão de forças entre o Dr. George e o Marden para que a eleição seja tranquila, eu sou mais realista, mais pé no chão. A reeleição, isso aí são palavras do Jean Darroux, a reeleição ela é plebiscito. Ela é para o povo dizer, continua ou não continua, quero ou não quero. Já não é mais reeleição, é plebiscito. E o Jânio falou que uma reeleição é muito mais dura do que uma eleição, principalmente no caso do Marden, que ele pegou uma cidade organizada, com as contas em dia. Então, a expectativa é que tudo aquilo que veio seja mantido. O Jânio foi mais fácil, que ele pegou uma cidade totalmente destruída, então onde não tem nada, qualquer coisa que se faz já está bacana. Então, a reeleição do Jânio foi mais tranquila. A reeleição do Marden, ela vai ser duríssima. Para mim, não existe outra via a não ser o Marden e o Dr. George. Quando eu falo Dr. George, eu falo PDT. E acredito que o candidato é o Dr. George. Já falei várias vezes. A deputada Flávia hoje, se vier para Trindade concorrer à eleição para prefeito, é um passo errado demais. Ela está no melhor momento dela. A credibilidade, ela entra lá para falar com o governador sem marcar audiência. Ela é a líder da bancada. Conquistar a posição que ela conquistou no cenário nacional não é fácil. Ela retroceder isso para ser prefeito da 8ª cidade do estado de Goiás, para mim, é andar para trás. Agora, o doutor George, não. Ele ficou sumido do cenário há muito tempo, voltou agora. Obviamente, a reeleição dele foi tranquila. Ele vai ser reeleito deputado tantas quantas vezes ele candidatar. Só que tem um detalhe. O que o doutor George perde hoje se ele perder a eleição em Trindade? Nada. Quando for em 2026, ele vai ser reeleito de novo e continuar a vida. Então, para ele, hoje, na minha opinião, não tem absolutamente nada a perder. É o franco atirador. É o franco atirador. Não, vou chegar aqui, eu vou candidatar. Se eu perder, eu não perdi nada. E se eu ganhar, eu ganho a Prefeitura de Trindade. Que aí ele pode fazer daqui, como ele sempre fez, um espaço eleitoral fortíssimo para projetos maiores. Então, para mim, a candidatura se chama Dr. George e Marden vai ser polarizado. Se vier uma terceira via, essa terceira via pode ser o fiel da balança. Como assim? Se a terceira via for alguém que pega votos do Dr. George, fica mais fácil para o Marden. Se vier uma terceira via de alguém que pega votos do Marden, fica mais fácil para o Dr. George. Mas, na minha opinião, a eleição vai ser duríssima e como o Marden Júnior está em uma escala ascendente da gestão agora, com muita coisa a ser entregue, centro administrativo na região leste, lâmpada de LED, informatização dos recursos da prefeitura, eu acredito que ele vai chegar na eleição forte e mais, o Jeová, você sabe que quem tem a máquina administrativa na mão não perde para o outro adversário, perde para ele mesmo. Então o Marden tem uma máquina fortíssima nas mãos, com essa máquina ele fez um deputado estadual, olha que Goiânia tinha uma máquina muito mais forte e não fez. Né? O prefeito de Goiânia não conseguiu fazer a esposa deputada, então nós temos que respeitar um garoto que entrou na política, como vereador, foi secretário, prefeito e fez um deputado estadual. Agora, muita gente fala que essa trajetória é muito parecida com a trajetória do Ricardo Fortunato. Mas existe uma grande diferença entre Marden e Ricardo Fortunato. Primeiro, a humildade. Segundo, que a gestão não faz nada errado. Tem muita conversa fiada, eu vou no Ministério Público, mas até agora não existe absolutamente nenhuma irregularidade. Trindade tem ganhado prêmios de transparência, então acredito que Marden chega mais forte, mas o Dr. George vai tornar essa eleição fantástica. Para mim vai ser uma das eleições mais disputadas de Trindade por conta desses dois cenários que eu te coloquei. Mas você não acha que o prefeito Marden precisa reverter esse desgaste? Porque a população está na bronca, doutor. Mas com certeza que ele tem, e na minha opinião vai reverter. Eu não sei se isso é positivo ou não, mas as pessoas, a memória política deles é de 6 meses. Se você fizer agora, se você corrigir daqui 6 meses, ninguém lembra o que ficou ruim para trás. E muita coisa que o Marden, ao longo desse tempo, errou, agora ele está corrigindo. Por exemplo, a formatação do grupo político. Ela está começando a se estruturar de uma forma muito,
muito consistente. Aninha Carvalho veio para o grupo, que inclusive era do grupo do Dr. George. A Ucleide está fazendo um trabalho fantástico, nós temos que respeitar alguém que tem 4 mandatos de vereador, então ele sabe o que está fazendo. O Jânio da Rua está nesse projeto, o vice-governador, o governador. Então, às vezes, os apoios, eles são fundamentais numa caminhada para uma eleição. O fato é que Marder era o 4º candidato, na época, em 4º lugar, foi apoiado pelo Jânio e ganhou a eleição com folga. Então isso nos faz pensar que esses apoios que o Marden conseguiu angariar, do vice-governador, do Jânio, do governador, vão ser fundamentais também lá adiante para ele reverter esse desgaste. Uma coisa bacana que vai ser inaugurada também, até a festa, é a primeira etapa do viaduto, um sonho do Trindade. A primeira etapa vai ser inaugurada agora, até o final da festa, e o restante até o final do governo Caiado. Então, é muita coisa que está vindo por aí, vai ser entregue, escolas estão sendo reformadas, o maior salário mínimo do Brasil, a melhor educação de Goiás, a 5ª cidade mais segura para se viver no estado de Goiás. Então são muitos indicadores positivos ainda, que as pessoas elas têm a mania de avaliar uma gestão pelas obras físicas que são integradas, mas tem muita coisa que não é físico que as pessoas esquecem. Os pisos salariais, a única cidade que pagou os pisos salariais e retroativo, a partir do momento que foi determinado, foi Trindade. 80% dos municípios não conseguiram até hoje pagar o piso dos professores e dos enfermeiros. Major, o senhor está ocupando uma pasta técnica e eu sempre disse que o senhor tinha um perfil mais político, de articulação, que ia ajudar o prefeito Marden nessa articulação política, melhorar o diálogo que estava muito ruim entre a prefeitura e diversos setores, a imprensa, alguns políticos, algumas lideranças, que com a ascensão do prefeito Marden se afastaram da gestão. Quais são os seus projetos para a sua pasta? Você podia dizer aqui para nós o que o senhor está pensando, as novidades que vêm por aí, o que a população pode esperar da sua pasta e do seu trabalho? Eu sempre digo que um secretário ele tem que ter o perfil político e técnico. Ele não pode ser só técnico, senão ele vai começar a apresentar resultado, mas ele não vai saber capitanear aquilo para a prefeitura. E ele não pode ser só político, senão ele vai falar demais e entregar pouco. Então eu tenho a satisfação de estar no auge da minha maturidade, ter o conhecimento técnico de gestão e ao mesmo tempo ter essa veia, esse viés político onde eu posso capitanear o meu trabalho para esse viés político. Então quando eu cheguei, existia uma pasta aqui que é a Ciência, Tecnologia e Inovação, não era a que eu queria. Eu falei para o prefeito, quando eu cheguei, eu tenho um perfil muito mais de esporte, porque sou profissional de educação física, de educação, porque atuei muitos anos nessa área, sou filho de professor, você conheceu meus pais, e principalmente da segurança pública. Então essas 3 pastas seriam aqui, eu estaria na minha zona de conforto. De repente me ofereceram a ciência, tecnologia e inovação. Ciência, tudo bem, porque como pesquisador sempre convivi nesse cenário. Inovação, eu sempre tive ideias inovadoras para ajudar a cidade. Tecnologia não era o meu carro-chefe, mas graças a Deus a equipe da prefeitura é uma equipe de ponta. Nós temos um data center aqui que poucas prefeituras no estado de Goiás têm. E eu peguei uma série de ferramentas que estavam soltas e comecei a juntar tudo dentro da área da ciência e tecnologia. Por exemplo, nós estamos mudando o sistema operacional da prefeitura do Windows para o Linux, que é mais barato. Isso nós vamos economizar quase R$1 milhão por ano. Nós estamos informatizando todos os processos. Essa semana, inclusive, tivemos uma reunião com 5 secretarias que vão começar a startar esses processos digitalizados, o que vai economizar papel, toner, impressora. Ao longo de um ano, nós vamos economizar, para você ter uma ideia, só de papel, toner, impressora, gasolina, funcionário para levar papel de um lado para o outro, processo, nós vamos economizar quase 2 milhões por ano. Eu fui visitar com a minha equipe, nesse curto espaço de tempo, a cidade de Senador Canedo, de Rio Verde. Lá isso já existe, é uma realidade. Nós temos uma empresa chamada Sente, que é a que administra Rio Verde, essa que vai fazer o nosso trabalho aqui. Então é um trabalho já realizado em outras prefeituras, que basta colocar e implementar aqui. E um detalhe, a custo zero. Porque essa empresa já trabalha conosco, já tem esse pacote de ferramentas dentro de um contrato que já está aberto conosco e já estão recebendo para isso. Então eu gerenciei todos esses processos. Hoje aqui dentro da prefeitura ninguém acessa nenhum site, a não ser os sites oficiais da prefeitura.
Ninguém acessa aqui um YouTube, ninguém acessa uma Netflix aqui no horário de expediente. Só ferramentas que dizem respeito ao trabalho. Hoje eu monitoro todos os equipamentos aqui da prefeitura. Hoje nós monitoramos todos os carros, todas as máquinas. Hoje nós temos sistema de vigilância nas escolas que vai ser ampliado. Sistema de vigilância na cidade que vai ser ampliado através do trabalho do Tenente Reis. Então existe muita coisa a ser feito, ô Jeová, e pouco tempo que eu tenho, mas eu digo a você, eu vou entregar muita coisa. A ideia é tornar a Trindade uma cidade inteligente? Na verdade, esse conceito de Smart City hoje é um conceito que abrange muita coisa, não só tecnologia. Aliás, no item, dentre 7 itens que colocam uma cidade como uma Smart City, a tecnologia não é o primeiro. Nós temos a sustentabilidade, nós temos aqui a acessibilidade, nós temos o tratamento do lixo e do esgoto, nós temos uma série de variáveis que também entram dentro desse conceito, mas a tecnologia, obviamente, é a espinha dorsal. E a nossa intenção, e que eu não estou entrando aqui para um projeto de um ano eu vou começar a startar isso aí, mas a nossa intenção é tornar a Trindade uma Smart City dentro de 2 anos. Esse é o nosso trabalho, os recursos estão sendo carreados para isso, a equipe está sendo montada para isso e tudo está sendo organizado para que isso aconteça. E eu vou dizer para você, se eu fizer isso, já valeu a pena eu ter passado pela vida pública, ter contribuído com a minha cidade nesse aspecto. Major, o senhor vem da segurança pública, né? No começo eu até me lembro de uma entrevista que o senhor fez com o Coronel Anésio, onde o senhor conversou com o Coronel Anésio e até fez críticas duras ao governador Ronaldo Caiado naquela época. Sua visão mudou do governador Ronaldo Caiado? Como é que você avalia a gestão do governador Ronaldo Caiado? E como é que você vê a segurança pública aqui dentro de Trindade? Bom, primeira coisa, vamos começar falando do governador Ronaldo Caiado. As minhas críticas não foram a forma com que ele tratou a PM, mas foram os direitos que ele retirou da PM em muito pouco tempo. 2 direitos para mim que são fundamentais. O tempo de serviço. Colocou-se de 30 para 35 anos. Isso quer dizer que nós vamos ter uma geração daqui 20 anos de idosos trabalhando dentro de viatura. O indivíduo entra na polícia com 30 anos, ele vai ficar até os 65 anos trabalhando. Outro detalhe era a falta de reposição de efetivo, que ao longo de 4 anos, incluir na polícia menos de 2.000 homens e sair mais de 4.000. E a outra questão, que para mim é primordial, que dizia respeito diretamente à qualidade de vida do policial na reserva, era a promoção ao posto imediato. Eu, por exemplo, cheguei a capitão na ativa e me aposentei como major beneficiado por essa legislação. Se bem que eu deveria ter sido major na ativa, porque na época uma outra legislação me proibia. E aí o governador já começou a fazer uma coisa bacana. Hoje o policial, mesmo respondendo o processo em serviço, ele pode ser promovido. Na minha época não. Então eu fui preterido de várias promoções a major na ativa e deveria ter me aposentado como tenente-coronel. Por quê? Porque naquela época quem estivesse respondendo processo, mesmo no serviço, não era promovido. Hoje essa lei já acabou. O tratamento que o governador vem dando à polícia, principalmente de 2 anos para cá, mudou radicalmente. Ele começou dando um tratamento, não dialogava com as associações, não tinha data base, e de repente ele voltou a dar data base, começou a negociar com as associações, inclusive existe uma negociação forte para que essa promoção ao posto imediato seja retomada. Então, diante da mudança de postura do governador, eu passei a olhá-lo com outros olhos. E hoje, o carro-chefe do Estado de Goiás, que inclusive tem sido o carro-chefe dele, para tentar viabilizar uma candidatura a presidente da República, é a segurança pública. A segurança pública de Goiás, hoje, nós podemos bater no peito e falar, é a melhor do Brasil. Trindade, você me perguntou como é que eu vejo Trindade, eu esqueci de falar. Os números da criminalidade em Trindade. Os números eu não tenho, mas eu posso falar que, em recente pesquisa agora, essa pesquisa é do ano passado, inclusive pelo IBGE, Trindade é a 5ª cidade mais segura do estado de Goiás. O IBGE que disse isso, porque qual o cálculo que se faz, ô Jeová, de segurança na cidade? A quantidade de homicídio a cada grupo de 100 mil habitantes. Então, nesse quesito, Trindade é a 5ª cidade mais segura para se viver do estado de Goiás. E outra, com algumas medidas que vêm por aí, principalmente monitoramento de escola, monitoramento de avenidas principais, Trindade tem tudo para ser a cidade mais segura de Goiás. Fora isso, nós temos uma regional de polícia civil,
uma regional da PM, coordenada pelo Coronel Hans, que é filho da terra, conhece todas as peculiaridades daqui. Temos uma CPE, Companhia de Policiamento Especializado, temos um batalhão na região central e um batalhão na região leste. Então nós temos obrigação, por toda essa estrutura, de ser a primeira cidade em segurança pública do estado de Goiás. E o Coronel Hans tem trabalhado para isso, os delegados. Eu acredito que, dentro em breve, nós seremos a cidade mais segura para se viver dentro do estado de Goiás. Muito bem, amigo internauta. Se nós conversarmos aqui, você já percebeu que o papo aqui está muito agradável, muito gostoso, você vai ficar bem informado. Major, muito obrigado pela sua entrevista, muito obrigado por nos atender. O Jornal Gazeta Centro-Oeste e o portal InfoBrasil Notícias agradece a sua participação e a sua oportunidade para suas considerações finais da nossa entrevista. Mais uma vez eu digo a você muito obrigado pela oportunidade de falar sobre política. Eu tenho certeza que muita gente, Jeová, deve estar falando, rapaz, esse major ele está fazendo um discurso político, um discurso de quem está em um grupo político e está ignorando a realidade. Eu quero dizer que eu não ignoro a realidade. Eu sei os desafios que o prefeito tem para enfrentar, eu sei o desafio da minha pasta, eu sei o desafio que é levantar todo dia cedo, querendo fazer o melhor para a população, e pessoas que desconhecem todo o processo, criticar, jogar o nosso nome na lama, dizer que nós não trabalhamos, que nós estamos fazendo desvio de conduta, mas enfim, a vida pública é para os fortes. E eu fico satisfeito de poder contribuir com a minha cidade e, acima de tudo, contribuir aqui trazendo informação nesse canal, que é, sem dúvida nenhuma, um canhão de audiência, que são as suas redes sociais. Muito obrigado, amigo internauta. Até a próxima e Deus abençoe a cada um de vocês.